A ideia aqui da conversa é separar um pouco alguns temas, né? Primeiro, comentar para vocês aí da onde que veio essa ideia minha da Adriano do Clube do Livro, que a gente quer começamos hoje oficialmente o projeto, com um dos livros, que é o Pipeline Liderança, mas é um projeto que a gente quer ao longo do ano aí percorrer com vários livros da liderança. Depois a gente vai entrar um pouco no tema do Pipeline. A ideia aqui é a gente discutir um pouco o capítulo de introdução com ele, e aí fazer um fechamento ali com as nossas ideias, reflexões, o que a gente concorda, o que a gente não concorda. E você pode participar aí nos comentários, colocando dúvidas, sugestões. Como a gente falou, é uma conversa a várias mãos aqui. Não é um monólogo, não é uma conversa só minha e do Adriano, é uma conversa que a gente quer trazer mais para o jogo. Vamos em frente. Acho que antes do primeiro capítulo, né? Acho que tem um ponto legal. Eu e o Bona, a gente começou a falar, vamos falar em cada conversa um capítulo novo do livro. Acho que essa é a nossa intenção. E aí eu lendo a introdução do Pipeline 3.0, eu falei, Bona, a gente precisa falar da introdução, cara. A gente precisa falar da introdução, porque a introdução, ela tá dizendo por que a gente tá aqui. Por que é importante a gente estar ouvindo essa conversa do Pipeline 3.0? Eu, Bona, a gente já vem usando o Pipeline há um tempão. É um livro de 2001, pessoal. A primeira versão, segunda versão 2011. E aí surge a 3.0. Será que é mais do mesmo? E não é. E o bom é que não é. E a introdução ela já vai dizer isso pra gente. A gente vai comentar, eu, Bona, muito forte aqui. Para quem não conhece o livro Pipeline Liderança, acho que é a versão 1, assim, dá uma visão aí, o que é o livro, qual que foi a sua visão, como é que ele chegou até você. Acho que é importante a gente falar do livro antes da versão atualizada, né? Quando a gente se torna líder, eu não tenho, assim, habilidades, eu não sei, eu vou replicar aquilo que eu aprendi. E aí, dentro de uma empresa que eu trabalhava, eu passei por alguns processos seletivos para me tornar líder. E esses processos seletivos, eles me levavam para uma empresa externa, uma consultoria, que ela fazia lá uma análise se o meu perfil se encaixava com a liderança da empresa. E aí eu fiz a conversa, questionários, simulações, foi bem legal, foi uma experiência bem bacana. E quando eu fui receber nesse escritório o feedback, se eu tinha passado ou não no processo, a pessoa que estava me dando feedback, ela falou, a gente faz isso aqui tudo baseado num livro. Tudo isso aqui, essa leitura a gente faz sobre o pipeline de liderança, porque sua empresa, ela segue essa cultura na liderança. Eu falei, quê? É de comer, é de passar no cabelo? O que é isso? E aí eu fui procurar o que era. Comprei a primeira edição minha, eu tinha ela, emprestei ela para tanta gente que ela sumiu, e aí eu comecei a utilizar ela para mim como líder. Então, tem muita coisa que eu trago, ela estava muito aderente à cultura de onde eu trabalhava, e muito aderente à cultura de muitas empresas, e eu comecei a usar. Quando eu migrei para a área de educação, onde eu estou hoje, cara, eu usei ele muito como base, e uso hoje dentro dos meus processos de coach de liderança. E você, Bona, como foi o seu contato com o Pipeline? Você sabe que antes do nome do livro, eu tive contato com o Rancharan, né? Os escritores do livro, né? Eu tava pesquisando na internet, aí caiu lá um indiano meio maluco, falando pra caramba. Eu falei, cara, o que esse indiano tá falando? E aí eu fui buscar sobre esse indiano, e aí descobri que esse indiano era um guru da parte de executivo, de liderança. E aí, logicamente, já cai no livro do Pipeline. Confesso para mim que foi um divisor de águas na minha visão de liderança, Adriano. Eu gosto de falar o seguinte, o livro ele mostra o quê, não o como. Para quem já leu o livro, para quem quer conhecer, ele mostra quais são as transições de liderança, né? Você não tem nenhuma equipe, você começa a ter equipe. Aí depois você começa a liderar líderes, e assim você vai evoluindo na carreira, mas ele coloca aquilo que é importante. Por exemplo, você tem que tomar decisão, você tem que negociar, mas não explica como. E eu acho muito isso rico, porque o como muda com o tempo, né? Com as ferramentas, depende da cultura. Então, tudo isso, o como muda, mas o que eu acho que é importante. E é o que você falou, eu acho que ele é uma boa base para te dar uma visão de caminho, assim, né? O que eu tenho que estudar, ou o que eu preciso me preparar para me tornar cada vez um melhor gestor, né? Então, foi assim que chegou em mim o nosso querido Rancharan Pipeline Liderança 1.0. A gente não vai ficar lendo aqui, né, Bona? O livro. Não, a ideia não é isso. A ideia, eu acho que o capítulo de introdução, olha uma coisa que legal que você falou. Você falou, a gente nem ia falar sobre ele. Você falou assim, não, Bona, tem muita coisa importante pra gente falar. Então, a gente vai entrar nos detalhes, assim, Adriano, acho que ao longo da conversa, mas o que para você saltou tantos olhos, assim, nessa introdução? Eu acho que eu queria começar nesse encontro aqui, eu queria começar com a frase que eu saltei dali. Frases feitas e clichês sobre papéis de liderança que parecem estar por toda parte não bastam.
tendem a ser incompletos e superficiais. Quando eu li isso, eu consegui lembrar da minha timeline no LinkedIn. Cara, eu também coloco frases clichês, tá bom? Sobre liderança. Vou fazer aqui a minha culpa. O grande ponto é que a gente lê elas, a gente gosta delas, a gente curte, a gente lê e fala, pô, isso mesmo, hein? É isso mesmo. Só que a minha dúvida, e eu acho que é isso que eles provocam aqui no livro, é o quanto isso transforma a nossa realidade, efetivamente. O quanto isso é sistêmico, o quanto isso é prático. Eu trouxe essa frase porque isso tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, Bona. Por isso que eu quis começar com ela. Eu sinto mesmo, assim, às vezes eu vejo timeline no LinkedIn e falo, nossa, que frase bonita, e o que eu faço com isso? Além de aplaudir. Não, o líder tem que ser um líder motivador, tem que ser um líder encorajador. Beleza, mas como é que eu faço isso nos dias atuais? Como é que eu sou motivador, tem uma pressão gigantesca por resultado aqui, meu chefe está me cobrando, a empresa está me cobrando, a minha esposa está me cobrando e a minha cabeça está explodindo. E aí, como é que é ser motivador? Acho que a visão do livro 3.0 é justamente isso, né? É não ficar no superficial. Vamos descer o nível para realmente entender ali o que você precisa começar. Eu acho que essa frase aqui que a gente trouxe, ela tem muito a ver com o que a gente tá de proposta aqui dentro do nosso Clube do Livro, mas também é a proposta do Pipeline de Liderança. Turma, baseado nessa frase aí que eu trouxe, eu quis trazer um conhecimento aqui. Isso não está no Pipeline, mas tem a ver com o que a gente está fazendo aqui no Clube do Livro. Então, a pirâmide de aprendizagem aqui do William Glasser, ele vai falando o nível de aprendizagem que a gente vai tendo conforme os estímulos diferentes. Então, ele traz lá no topo da pirâmide, a gente aprende 10% quando a gente lê. Então, quando eu indico para alguém ler o Pipeline de Liderança 3.0, a pessoa vai ler, vai aprender, dentro daquilo que a gente falou, de transformar nossa realidade, está muito aqui nessa camada. O que eu, Bona, a gente quer trazer aqui? O que a gente quer fazer sair dessa parte superficial ou em cima e mergulhar profundo? A ideia é a gente mergulhar até essa camada aqui no Clube do Livro. Vocês estão aqui escutando, vendo a gente, estamos por aqui, ouvindo e vendo, e aí a gente vai para a camada de 70% de aprendizagem, quando a gente discute, quando a gente debate com os outros. Então, essa conversa que o Bona teve a ideia lá no avião, ele falou, pô, eu quero ler com alguém. O que o Bona estava procurando? Ele aprender ali 70%. Pô, vou falar com o Adriano e tal. E aí, a gente decidiu, cara, vamos gravar essas conversas? Vamos fazer uma live? Vamos trazer mais pessoas para enriquecer isso? Vamos. Então, se você está aqui no Clube do Livro, esse é o nosso convite. Esteja aqui para a gente debater, compartilhar, colocar percepções, cases e além da leitura. E se você quiser ir um pouco mais profundo, eu vou já abrir um convite aqui para a turma, Bona. Participa do nosso grupo. Eu, Bona, a gente tem um grupo do WhatsApp com uma galera já deve ter galera que está por aqui, onde a gente está aprofundando ainda mais. A gente já avisa que vai ter esses eventos, quando vai ter, como vai ser. Então, se você quiser, depois eu acho que a gente deixa no comentário o link para esse grupo. Você migra lá, a gente aprova a sua entrada e aí tem a recorrência disso. É mais um convite para você descer para a camada aqui de 70% dessa aprendizagem. Show. A ideia é vocês também lerem os capítulos antes, né? Então, por exemplo, daqui 15 dias, eu e o Adriano vamos falar sobre o capítulo 1 aqui. Então, tem 2 semanas para vocês lerem antecipadamente, como a gente vai fazer, eu e o Adriano, a gente vai ler antes, para chegar aqui e discutir o que a gente leu, né? Então, não é para ler juntos aqui, é para discutir mesmo. E adorei, cara, essa pirâmide. Eu não tinha essa visão tão clara assim da 70%. Gostei muito. Passando aqui, acho que aqui é um pouco para... Comenta aí um pouco aí, acho que... Pipeline? Sem muitos spoilers, mas só para dizer o que o Pipeline traz para a gente. Ele fala que nossa jornada na liderança, ela vai passando de camadas em camadas. Então aqui, é como se fosse o Pipeline, porque é que fosse um encanamento mesmo. Então você é líder de você mesmo, depois você torna líder dos outros, depois você se torna líder de líderes, depois ele traz um nome que chama líder funcional ou operação, líder de negócio, líder de grupo, líder de corporação. As empresas, elas mudam os nomes, mudam as funções, mas esses papéis e responsabilidades existem. E o que o Pipeline traz, significativamente, é que a cada transição dessa, você tem que mudar 3 coisas. São habilidades e competências indicados para cada nível. Então, a cada nível que eu vou ter que rever que habilidade eu preciso a mais ou parar de fazer alguma coisa. A outra é gestão do tempo atrelada a cada nível que eu estou. Então, o tempo é o nosso motor. É o motor do como eu gero ação, é o motor como eu sou percebido como líder. Essa gestão do tempo ajustada ao nível que você está é muito importante. E o terceiro, ele traz como valores profissionais. Pô, valores profissionais é alguma coisa que eu tenho que quebrar meus valores, partir para coisas que eu não acredito? Não.
É a maneira como a gente enxerga cada camada. Quando eu estou sentado, quando eu sou líder de si mesmo, quando eu estou nessa função, eu posso ter uma visão do cenário, uma visão do mundo. Quando eu estou em líder do negócio, exige outro tipo de visão sobre isso. E uma coisa que ele fala que eu acho bonito por que pipeline? Porque normalmente a transição entre si e outros é a mais difícil. E que se você não fizer ela bem feita, você vai levar um monte de coisa para frente, assim. Você vai entupir o pipeline, ele brinca assim, né? É isso mesmo. Então eu acho muito legal que quando a gente pega, por exemplo, nas mentorias, né, Adriano, um cara que já é líder de outros, ou líder de líderes, aí você fala, cara, mas esse cara eu percebo que tem uma pequena deficiência na camada 1 ainda, assim. Ele não fez bem feito a transição, não com a dele, mas por causa do momento, da empresa, não sei, mas você percebe que o cara tem uma deficiência que está levando para frente. E só quando ele corrige essa deficiência, ele consegue realmente andar no pipeline, né? Acho que lá a pipeline é muito legal por isso, porque ela mostra um negócio, um fluxo, né? Um fluxo contínuo. Bora, agora chegamos na introdução mesmo feita, né? Aqui, turma, eu acho que é legal pensar o que o Bona a gente está querendo trazer, a gente vai debater aqui. Ele fala assim, por que 3.0? Por que eu não estou com a versão lá de 2001? Por que eu não estou em 2011? Porque o mundo mudou, acho que muito rápido e de muitas vezes nesse período. Então, a gente precisa entender quais são as novas demandas, as pressões atuais desse novo líder. E a gente quer pincelá-las aqui porque para você se identificar e ver se isso faz sentido para você também. E aí a gente vai comentar cada uma. Bona, escolhe uma aí e faz o seu comentário e vamos debater aqui. Trabalho remoto, né? Eu acho que essa é uma dificuldade, é uma facilidade, é um benefício, é um monte de coisa aqui envolvida, mas o fato e essa discussão que ele traz no livro, né? Como é que você mantém uma cultura no remoto? A gente, né, Adriano, a gente somos mais antigos, né? Assim, a gente vivia no modelo onde não tinha remoto, né? Era totalmente presencial. E ali você conhecia as pessoas, ali você falava, ali você abraçava, ali você tocava, ali tinha uma comunidade muito forte, né? No presencial. Você ia almoçar, você ia tomar café, aquilo ia criar uma ebulição. E hoje isso não tem mais em alguns lugares, né? O trabalho do líder hoje, do remoto, criar equipes, formar equipes, mostrar cultura, com certeza é uma pressão e é uma realidade, né? Eu acho que não tem como falar que não, isso não acontece. Não, acontece. E acho que a palavra pressão atual que ele colocou, acho brilhante, né? Que essa é a primeira coisa que eu queria pincelar. E você quer falar alguma coisa mais ou já quer escolher outro? Vamos fazer assim, ó. Fala aí. A gente combinou. Eu vou comentar e aí depois eu escolho outro e a gente vai comentando e já pulando. Combinado. Eu acho que do trabalho remoto, o que eu quero adicionar, que eu acho que é bem legal, assim, e de todos os outros, a gente não tá aqui para julgar, eu prefiro, eu não prefiro, é melhor, não é melhor. Não, a gente só tá falando, cara, esse é o cenário. Essa é a realidade. E a gente, como líder, a gente tem que ter habilidade para navegar nessa realidade. Então, o Bona falou muito bem. Quando esse livro saiu em 2001, não tinha esse cenário, era muito pequeno, 2011, e agora esse livro foi atualizado com essa visão. E isso por isso que é legal a gente estar aqui conversando sobre ele. Então, acho que ele é bem bacana nesse sentido. Eu vou até aproveitar, só posso aproveitar aqui claro. e provocar nossa pessoa que está assistindo. Desses 5 itens ali, coloca no chat do LinkedIn, onde você tiver, qual para você é a maior pressão hoje? Ponto. Boa. Coloca aí, vamos participar com a gente. Então, tá dada a largada. Eu vou pegar a pressão da redes sociais. E é no sentido que o que acontece? A gente tem uma evolução, aí eu vou colocar minha opinião, é uma evolução muito significativa e boa da evolução dos profissionais do ponto de vista de exigir mais. Eu quero mais, eu quero as coisas diferentes, eu quero o que eu estou vendo em outra empresa. Então, eu vou voltar lá. Quando começou o livro em 2001, quando a gente estava nas empresas, eu não tinha muito ponto de referência. A ponto de referência as pessoas que sentavam do meu lado, que trabalhavam do meu lado. No máximo, a área do par aqui, aquela área ali trabalha melhor. Mas eu não tinha visão do mercado. Eu não tinha a rede social, Great Place to Work, Glassdoor, para enxergar. E hoje em dia a gente tem. Isso faz com que os nossos profissionais, eles são mais exigentes, eles querem ser escutados, eles querem ter mais voz. E isso, para nós como líder, é uma pressão maior. Adriano, você está falando que eles não podem falar? Não. Eu acho que, eu já coloquei minha opinião aqui, eu acho que isso é fantástico. O profissional está mais empoderado.
Só que isso, no seu papel de liderança, é um desafio maior. Essa é mais uma pressão atual que eu acho que o livro vai tratar aqui, que é bem legal. Pô, posso dar... Cara, essa aqui você escolheu muito bom. Eles dizem e a gente ouve. Vou contar pra você uma história real, Adriano. Um dia eu perguntei para um gestor mais experiente que eu, assim, tipo mentor, eu falei, cara, me explica uma coisa. Como é que a gente trabalha com gerações mais jovens? Você já ouviu isso, Adriano? Assim, vira e mexe, tem aquela... Como é que conflito de gerações e tal... Aí eu perguntei pro cara, como é que você trabalha com pessoas mais novas que você? Ele perguntou assim, ô Bona, você tem TikTok? Eu falei, não. Eu deveria ter. Porque o TikTok é a maneira que a tua equipe mais jovem está se comunicando. É lá que está pegando conteúdo. Então, você deveria tentar, pelo menos, entender como é que aquele conteúdo chega, como é que é o linguajar deles, cara, como é que eles conversam, como é que eles escutam. Então, não é o TikTok pro seu TikTok. Ali é o canal de comunicação deles. Cara, brilhante na minha visão. Assim, eu não tinha TikTok, eu não tenho ainda, mas eu acho que tem a ver muito com isso, rede social. Sim. É uma realidade, ela acontece, e talvez você usar ela com o objetivo de tentar entender como é que as pessoas se comunicam, vai te ajudar a se comunicar melhor com a tua equipe. Seja mais nova, seja da sua idade, ou até seja mais velha, vamos dizer assim, né? Perfeito. Cenário atual, para o líder, é um desafio para o líder atual. O que mais, Bona? Qual que você quer pensar? Vamos lá. Novos modelos de negócio. Eu acho que eu e você estar aqui é o maior exemplo disso. Parceria. O quantas coisas a gente faz com parceiro. E hoje eu vejo as empresas cada vez mais com parceiros, com terceiros, com consultores. Então, não tem mais aquela pessoa assim, não. Essa equipe ela é inteira da empresa. Né? Uhum. Então, todo o seu crachá da empresa. Hoje não é mais assim, você tem muita parceria. E como é que você, líder, lidera equipes tão heterogêneas, dentro de casa, fora de casa, parceiro? Então, acho que isso, sim, ele é uma realidade. Eu entendo que o líder tem que saber mais sobre o negócio em si da empresa. Eu sempre brinco assim, Adriano, quando a pessoa me procura, eu falo, cara, como é que a tua empresa ganha dinheiro? Você tem que saber isso. Qual que é a fonte de renda da sua empresa? Porque é ali que você tem que ajudar. Então, eu acho que a minha visão nessa parte de nós de negócio tem duas coisas. Primeiro, você trabalhar com parceiros, como que isso muda. E segundo, você entender do negócio da sua empresa. Eu vejo muito líder que eu sou líder, mas líder do quê? Não, eu sou líder de gente. Cara, legal ser líder de gente, mas, cara, você tem que ter um líder de negócio. Né? E basicamente também, Adriano, se você for ver, é o crescimento do pipeline, né? Ele começa com o líder de outros, vai subindo. Perfeito. Eu acho que é um desafio. É um desafio, é uma realidade diferente, mudou. A gente está com muito essa questão de parceiros, ela faz sentido. Eu complementando aqui, eu acho que eu vou pegar o item justamente abaixo que você falou, Bona, novos modelos de negócio, o novo modelo de trabalho. A gente tem um trabalho independente também agora das pessoas, né? As pessoas, por vezes, elas fazem mais do que um trabalho na carreira delas. Elas fazem mais de uma coisa. E você vai falar para a pessoa não fazer mais. Antigamente, a pessoa trabalhava só numa empresa. Fazia o tempo todo naquela empresa. Tal. E hoje a pessoa tem outras coisas. Ah, Adriano, mas eu acho que a pessoa deveria se dedicar totalmente à sua empresa. Ah, legal, o que você acha? O ponto é que ela, de repente, tem um segundo trabalho. Ela tem um trabalho remunerado que a ver com o hobby dela, alguma coisa. Então, novos modelos de se trabalhar, novos modelos de atuar, eu acho que ele é mais um desafio aqui, ou é mais uma coisa que a gente vai falar muito a fundo aqui nesse caminho, e como o pipeline ajuda nisso. A gente até falou, acho que esse item foi muito legal você pegar. E olha só que legal, você falou nós vamos de trabalho. Eu me vejo nisso, Adriano, assim, quando eu fiz 40 anos, eu tenho 44 hoje, eu pensei assim, cara, eu só vou fazer isso na minha vida, eu vou tocar projeto a vida inteira, só isso não me complementa. Eu estava feliz do que eu fazia, eu gosto de projeto, eu gosto de corporação, mas só isso não estava dando só sentido para mim. Quando eu comecei a usar o LinkedIn, comecei a fazer palestras, podcasts, que não compete com o que eu faço no dia a dia. Olha só, é um adicional. Então, acho que você falou muito bem, cara. Não é uma coisa ou outra. Não é ou, é e. Então, como é que você trabalha com esses dois pratos? Então, você não precisa comprometer um para fazer o outro. Não precisa disso. O fato é, cada vez mais, isso está se tornando frequente, né? Eles falam de plataforma muito, assim, né? O quanto que você usa a plataforma para conseguir trabalhos. Uber é um exemplo. Uberização, é a uberização de tudo. É a gig economy. Perfeito. É isso.
Eu e você, eu tô aqui, eu atuo muito nesse seguinte. Com certeza. As pessoas vêm, me buscam na rede social, avaliam minhas coisas, compram ou não compram o que eu vendo. Cara, é isso. Isso acontece o tempo todo. Vamos passar para frente ou quer mais um aqui? Tem mais um só digitalização. Eu acho que tem a ver. Eu acho que ele é bem tranquilo, mas é aquela questão de que, cara, mudou o nosso nível de conhecimento. Antes, você, como líder, você detinha o conhecimento. Era chegou o líder, ele vai falar o que a gente sabe, ele vai falar o que ninguém sabe. Cara, acabou, lindo. Acabou. A informação ela rola muito mais rápida, mais fluida. Tal. Então, sua habilidade muda nesse 3.0. Então, são outras habilidades, outras competências, outra maneira de gerir a sua equipe. Então, acho que esse tema aí é um desafio atual. É uma pressão atual para você. Vou dar um exemplo real que aconteceu essa semana, estou muito acompanhando, que é o do IA, né, cara? Você imagina o líder do Zuckerberg, da Meta, vai lá e fala: vou investir em 60 bilhões em IA. E aí, no outro dia, vem uma empresa chinesa e fala: olha, eu gastei 6 milhões para uma coisa melhor que você. Cara, todo mundo recebeu a informação no mesmo tempo. Você imagina a empresa do Zuckerberg. E agora? O que vai acontecer com a gente? E agora? Então, você imagina, olha só, eu acho que essa frase ela vem muito disso. Todo mundo recebe dados ao mesmo tempo. Antes era muito cascateado, né? A informação está aqui, eu vou te passar do jeito que eu quero, a narrativa que eu quero. Você, como líder, era um funil dessa comunicação. Isso. Hoje você não é mais, não. Não é, não. Passa para o próximo aqui, Bona, que tem um que conecta com o que você falou, que é essa coisa das incertezas mundiais. O impacto inesperado. Só para vocês terem uma ideia, quanto está atualizado o livro, ele cita aqui a guerra da Rússia e Ucrânia. Então, como o impacto disso no trabalho, vou trazer um caso daqui. Eu moro em Lisboa, e aqui numa empresa daqui, aqui nas empresas você tem gente do mundo todo, muito mais comum do que no Brasil, assim, é muito plural aqui. E aí, quando teve a crise Ucrânia e Rússia, e a guerra, o início, um CEO aqui de uma empresa que nem é de uma nacionalidade ou outra, ele deu uma declaração numa rede deles lá, no Slack deles, que gerou uma crise interna gigantesca, porque na empresa tem russos, na empresa tem ucranianos. Então, repara que isso é uma realidade que eu não... E tem a ver com isso que o Bona falou. A China, o Zuckerberg... Cara, o negócio aconteceu lá na China, e vai doer na minha empresa hoje. Pode ser que a empresa que está perdendo na ação, hoje tem gente sendo demitida na empresa nos Estados Unidos porque aconteceu um negócio na China ontem. Então, essas incertezas mundiais é uma coisa que você, como líder, vai ter que lidar. Vamos na ordem. Pressão social, ir além do lucro. Assim, a gente vê hoje que a palavra propósito ela continua muito em alta, assim, né, Adriano? Queira você ou não queira você, a palavra propósito ela é muito em alta. Eu tenho uma filha de 7 anos. E é visivelmente diferente a forma como ela vê as coisas do que eu, não porque ela é mais nova, logicamente, mas porque a forma como o ambiente que ela foi criada é diferente do meu. O meu ambiente foi, cara, vai lá, vai estudar. Não sei você, Daniel, assim, Bona, vai lá, estuda, trabalha numa empresa, faz carreira e se aposenta. Era essa o caminho do sucesso. Hoje não sei mais se é isso. Tá muita confusão. Mas as pessoas, sim, estão buscando por algo que faça sentido, né? Olha a minha frase há um minuto atrás. Eu gosto do que eu faço, mas só isso não me completa. Então, eu acho que essa pressão os líderes estão exercendo, né? Porque não é só dinheiro, não é só lucro, mas o que essa empresa tem aí para me dar mais que isso, né? Eu vou até complementar uma questão. Essa pressão, ela tem nessa questão das pessoas, que a gente está falando, mas tem uma pressão também no mercado como um todo. Vou voltar à mesma coisa. 20 anos atrás aí, Bona, 25 anos atrás, 2001. Cara, a minha empresa ela está focada em lucro e negócio. Hoje, a mesma empresa ela tem uma área sobre ambiental, ela tem uma área sobre diversidade, ela tem uma área sobre políticas públicas, ela tem... Cara, e tudo certo. Eu acho que é super importante. Então, você, no papel de líder, você tem esses desafios. Dentro da sua empresa, cara, estão procurando pessoas e lucro? Sim, e mais todas essas coisas. Então, esse é um cenário atual da liderança. Tem as pessoas e as empresas também estão com essas agendas, então isso faz com que você possa se perder. E o último item aqui, Bona, para a gente matar essa questão das pressões atuais, as novas estruturas organizacionais. Então, a gente tinha aquela coisa muito mais hierarquizada, hoje a gente tem os métodos ágeis, scrums, squads, esse tipo de coisa.
isso muda o tipo de autoridade e responsabilização que o líder tem com a sua equipe. Com certeza, o jeito que eu gerava autoridade era um, o jeito que gerar autoridade perante mim era um, o jeito da responsabilização era um, e aqui a gente está num novo cenário. Entender que essas novas estruturas organizacionais vieram para ficar, e tem as empresas que preferem um caminho, outro, independente, mas você, como líder, tem que saber navegar e entender como você equilibra a sua autoridade e responsabilização aí. Tem uma frase que eu até marquei aqui do livro, que ele fala o seguinte: aprendemos que nenhuma organização tem a estrutura organizacional ideal. Ponto. Só isso. Então, o cara pesquisou milhares de empresas e falou assim, cara, não existe ideal. Pare de procurar o ideal. Ponto. E aí ele traz o seguinte, Adriano, o que você precisa de flexibilidade diante de tantas pressões, tantas mudanças, como é que você se torna uma estrutura flexível? Hoje, você é um líder. No mesmo dia, você pode ser liderado. Então, assim, como é que você se adapta a ter essa flexibilidade dentro da sua estrutura? Poxa, aliás, estamos aqui para aprender, né? Estamos aqui para aprender. Uma coisa, cara, eu gosto muito de Rubem Alves. Só que, então, assim, Rubem Alves, ele fala o seguinte, ele fala, cara, aula é uma coisa, seminário é outra. Aula, um cara sabe tudo, você não sabe nada. E eu vou te ensinar. Seminário, cada um sabe um pouquinho e juntos, todo mundo vai ser um pouquinho mais sabendo. Pronto. Então, para mim, isso aqui é um seminário, não é nem uma aula. Eu amei. Só para encerrar, eu acho que tem 4 pontos aqui que a gente trouxe, e ele traz no final desse capítulo de introdução, reta final, turma, é só a questão das objeções sobre o modelo, porque muita gente fala, cara, eu já vi apresentar numa coisa e não funciona, na outra não... Às vezes não funciona porque o entendimento é errado, e às vezes a aplicabilidade não foi legal. E a gente vai falar, hein? Ele tem um capítulo, ou 2 capítulos aqui, falando sobre como aplicar isso, turma. Não desconecta dos próximos encontros, eu acho que é muito importante. Então, pensando nessas objeções, eu acho que eu vou falar aqui a primeira, Bona. Vale. A gente mostrou lá as camadas, a pessoa olha e fala, cara, Adriana, minha empresa não tem essas 6 camadas de liderança. Minha empresa não tem esses 6 níveis e tal. E aí eu acho que é um ponto legal, a gente tem que pensar o pipeline como papéis e responsabilidades. Sua camada não pode ser que ela não está, sua empresa, desculpa, ela pode ser que não está estruturada dessa forma, pelo tamanho dela, não faz sentido para ela. Mas aquelas funções que vão estar ali em cada camada, elas existem, são papéis importantes da empresa. Pode ser que ela está um pouco achatada, pode ser que tem 2 funções, mas tem gente ali que tem que fazer o papel do líder de negócio, do líder de operação. A gente vai falar isso nos capítulos para frente, mas é uma objeção que eu acho que já deixamos o convite aqui. Se você olhou e falou, minha empresa não tem essas camadas, não serve para mim, cara, vem, que tem coisa que vai servir muito para você como líder, pensando em valores, em o que eu devo entregar como líder, o que eu devo fazer como líder dentro dessa empresa. Eu vou seguir com o item um pouco que tem relação, acho que só serve para grandes empresas. A gente tem aplicado isso, Adriano, em empresas menores e tem dado muito resultado. Isso é uma premissa não verdadeira. Acho que para qualquer empresa, até para você, eu empresa, não vamos brincar assim, né? Você que é uma empresa, dá para ler o livro, entender, e faz muito sentido. Então, acho que tem muito a ver com o que você comentou, essas 2 objeções, né? Sim, e às vezes empresas menores usam isso para justamente fazer a estrutura dela. Perfeito. Pensar isso. O outro que eu vou falar aqui tem a ver também com isso, o modelo é hierárquico, né? Então você mostra ali que tem um chefe do chefe do chefe do chefe. Cara, não é. Ali não é que justamente esse cara responde. Porque aparentemente, pela nossa visão e pela nossa trajetória, a gente olha aquilo e fala, aquilo é um organograma. Não é organograma. Aquilo é um modelo de papéis e responsabilidades, um fluxo. O Bona trouxe lá no começo, é um encanamento. Que se você entupir e tal. Então, vamos olhar isso como um fluxo de comunicação, um fluxo de liderança. E o tema final, né, define uma trajetória igual para todos. Também, acho que cada um tem um caminho, ali é um norte. Para quem, eu falo assim, Leandro, se você não quer ler o livro inteiro, tá tudo certo, não leia. Mas leia a passagem, pelo menos a passagem 1, que é a líder de ninguém para líder de outros. Aquela, para mim, aquela foi que para mim fez, nossa senhora, agora mudou bastante coisa na minha cabeça. Cada um tem um caminho, cada um tem uma trajetória, mas ali mostra bem bacana quais caminhos você pode seguir. E outra coisa que ele colocou, né? Serve para qualquer tipo de mercado, empresa, não tem isso, aquilo, outro. Então, eu acho que a turma que vai embarcar com a gente aqui no nosso Clube do Livro vai perceber isso. Mas você consegue fazer a adaptabilidade disso, porque ele não se propõe a ser a regra, o manual para liderar. Não é isso. Ele vai te falar,
olha isso aqui que você olha de uma forma, olha dessa outra. Você fala, caramba, nunca pensei dessa forma. Legal, agora testa isso. E é isso. E é com isso que você transforma a sua realidade, ampliando o seu repertório. Eu achei que vai ter uma grande oportunidade para os líderes que estão embarcando com a gente de ampliar repertório. E deixar o último convite aqui meu participa do nosso grupo do WhatsApp. A gente criou um grupo do WhatsApp sobre o Clube do Livro, onde a gente vai colocar lá os convites disso aqui. Às vezes a gente cadastra o evento aqui no LinkedIn ou nas outras plataformas. Nesse corre no dia a dia não chega para você, não distribuiu por algum motivo. Cara, lá no grupo vai ter a certeza que vai ter. A gente vai colocar alguns conteúdos extras relacionados do que a gente falou. E aí eu ia falar algumas coisas aqui, mas eu não vou prometer ainda, Bona. Eu preciso conversar com você o que a gente vai fazer lá, mas o convite a gente já deixa de você estar participando lá e a gente amplia essa camada de 70% do debate, da conversa. Eu acho que é muito bacana. A gente está cheio de ideias para o grupo e uma delas eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou, que é networking também. Como é que você conhece mais gente? Além daquele grupo, tem jornada que você, né, Bona? Às vezes você conhece gente, mas uma pessoa não está na mesma jornada que você. É legal você conhecer gente que está no mesmo dilema, na mesma jornada. Bacana. E, aliás, eu tenho feito muito isso esse ano, conhecer pessoas que não estão na minha área, não estão no mercado. É muito, nossa, é uma outra área, é uma outra realidade. Mas, Adriano, eu queria, antes de a gente encerrar assim, de fato, não estava isso no script, mas eu vou te fazer, não estava na programação. Tudo que a gente falou aqui, eu acho que essa provocação também eu faço para quem está ouvindo a gente, assim. De tudo que a gente falou, o que para você fez mais sentido, que você queria falar, que aquilo, eu vou lembrar sempre disso quando eu lembrar desse capítulo de introdução. Bona, o que mais me chamou a atenção, e foi o que eu falei para você, Bona, para capítulo 1, vamos falar de introdução primeiro, é o quanto conectou. Eu tava usando o Pipeline 1.0, 2.0, sei lá qual é o nome, mas eu estava usando eles e eu estava sentindo uma certa desconexão com a realidade atual. Sendo bem... Ou dificuldade de fazer isso. Dificuldade de conectar ele com a realidade atual. E aí, esse capítulo de introdução me deu uma luz. Falei, cara, não, tá aqui, ó. Eles fizeram o ajuste. Eles vão trazer, eles vão conectar com isso. Então, acho que foi o grande... Assim, o grande que a cabeça falou, cara, é aqui. E para você, Bona? Eu vou até separei aqui um trecho que eu vou ler, que eu acho que, para mim, o cara fez um pum. Bom, eu perdi aqui o livro, mas beleza. Ele fala o seguinte, cara. Isso, retoma. Faz a sua leitura, a sua líder tem que entender o que é bom para o negócio antes de entender o que é bom para sua função. Eu vi isso. Porque eu acho que duas coisas que eu aprendi com isso, Adriano. Primeiro, tua área não pode ser maior que a empresa. A empresa tem que estar em primeiro lugar. Isso pensando como empresa. Mas, principalmente como líder, assim. O quanto que a gente... mas o que eu vou estudar para minha carreira? O que eu vou estudar sobre liderança? O que eu vou estudar sobre gestão de pessoas? Mas, cara, hoje a gente precisa de líderes que entendam de negócio cada vez mais. Acho que isso que fez a mim, isso explodiu na minha cabeça e eu até marquei aí para complementar, né? É isso, encerramos? Acho que sim, Bona. Cara, um prazer sempre estar contigo, meu irmão. E vamos em frente. De novo, a gente veio aqui discutir coisas que a gente acredita e coisas que a gente não sabe. E foi muito bom, meu amigo. Então, a próxima daqui 15 dias, não é isso? Sim, senhor. Vamos marcar, abrir o evento e estamos juntos. Capítulo 1, oficialmente. Capítulo 1. Quem está ouvindo a gente, entra no grupo do WhatsApp, que lá vai ter muito conteúdo bacana, vai ter outras coisas. Então, esperamos vocês, né? Sim. Um abraço, valeu, gente. Bona. Um abraço.